Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá à palestra Xamanismo, Eneagrama e o Caminho Quádruplo com Tatiana Farnokia e Marco Meda. Tatiana Farnokia é graduada em Arte Visual, em Psicologia Transpessoal e pós-graduada em Metodologia da Arte. Possui diversos cursos na área holística e é facilitadora do movimento dos tambores ancestrais. Recentemente lançou o livro e oráculo Tambor Xamânico. Trabalhando continuamente a sua parte espiritual, está cursando Eneagrama. Marco Meda é treinador em desenvolvimento humano com formações nos maiores institutos nacionais e internacionais nas áreas comportamentais e de inteligência emocional. É escritor e trainer em programação neurolinguística sistêmica, com especializações em hipnose ericksoniana e coach transpessoal. É considerado atualmente um dos maiores especialistas em Eneagrama do país. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Tatiana Farnokia e Marco Meda, e as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Eu sou o Meda, Marco Meda, psicoterapeuta transpessoal, trabalho com programação neurolinguística sistêmica, trabalho com hipnose ericksoniana, trabalho com formação de coaching transpessoal e estou em fase final de estudar para psicanalista. E, basicamente, dentro de todos esses cursos nossos de formação na nossa escola, o xamanismo entra como uma ferramenta de transcendência, como uma ferramenta, como uma opção de expansão desse nosso lado sombra, desses nossos lados do medo, do ego, e a gente ter a oportunidade de transcender rumo à nossa espiritualidade. E hoje, uma das principais ferramentas que eu trabalho, o Eneagrama. O Eneagrama das personalidades, dos subtipos, dos instintos, das asas, das flechas, um rol gigante de possibilidades de desenvolvimento. Meu nome é Tatiana Farnokia, eu sou formada em artes, sou formada em metodologia da arte, sou terapeuta, estudei psicologia transpessoal, trabalho com o Temascal, com resgate de alma, com as medicinas da floresta. Sou totalmente conectada com esse mundo da natureza. Xamanismo, para mim, é a grande possibilidade que nós temos de reconexão com a nossa essência, mais ou menos a volta para casa. Xamanismo para mim é quando nós temos a oportunidade de nos conectar com a Mãe Terra, com Pachamama, com toda essa energia da Mãe Terra, com essa energia ancestral dos nossos ancestrais. É praticamente impossível aqui no Brasil a gente não ter uma conexão com ancestrais muito próximos de uma linhagem indígena. Xamanismo para mim é algo que vai além do físico, nos conecta profundamente dentro do nosso coração. Me relaciono muito com o trabalho com os animais de poder. Na minha escola a gente trabalha muitas questões dos animais de poder, os tambores que nós desenvolvemos juntos, as vivências de tambores, e aí a gente une tanto o animal de poder como os tambores dentro do Eneagrama. O xamanismo apareceu para mim em um evento que eu conheci a Tati, foi um carnaval xamânico com Anselmo Paz, e aí nós mergulhamos, eu, a minha esposa, a minha equipe,
numa linda jornada de ayahuasca, de expansão, foram 4 dias, e ali foi amor à primeira vista. Após esse processo, muitas coisas foram acontecendo, depois vem o espírito do tambor e vem a abertura dos portais com os animais de poder, até que um momento cai uma ficha, a gente une o Eneagrama com o xamanismo, não só no Eneagrama, mas eu levo também o xamanismo em processos e vivências dentro dos meus cursos de programação neurolinguística. A gente usa essa hipnose ericksoniana antiga e a PNL antiga hoje com uma abordagem mais moderna e uma pegada bem xamânica, o que torna esse processo muito lindo. Xamanismo para mim é cura, é medicina. Xamanismo para mim é quando nós estamos conectados com a natureza, com os elementos, com os animais. Xamanismo para mim é compartilhar conhecimento, aprender cada vez mais. A minha trajetória com o xamanismo aconteceu há 13 anos atrás, quando num processo de muita procura do autoconhecimento, de me conhecer, eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez. Nesse momento foi com a Rosana Alves, do Instituto Beija-Flor. Ela me abriu esse portal, essa medicina tão linda. De lá para cá, eu vim estudando, passei pelo Anselmo Pai Júnior, eu estudei com o Acaie, Resgate de Alma, eu estudei Temascal com Gustavo Fernandes e venho num processo de outras terapias holísticas, de outros estudos, outros conhecimentos, porque eu acredito que dentro do xamanismo nós temos que ter a vivência, mas nós também temos que ter esse conhecimento, essa sabedoria. Então, dentro do meu trabalho, eu acredito muito que nós temos que honrar toda a nossa ancestralidade e unir espiritualidade com ciência. Então a gente tem a espiritualidade, a conexão com o divino, com o sagrado, mas cabe a cada um de nós, nesse caminho de autoconhecimento do xamanismo, estudarmos. Então a gente busca a teoria, a gente une com a ciência, com toda essa egrégora, para que a gente possa trazer para vocês um trabalho muito gratificante, muito espiritual, mas também com muito conhecimento. Para mim, a jornada de um xamã é uma jornada que inicia num processo de expansão da consciência, expansão do coração, e a hora que ele abre esse coração e ele expande esse coração, ele rasga esse coração, ele mergulha num processo de cura. Não existe um trabalho de um xamã se não mergulhar dentro do coração e primeiro entender o seu processo de cura. Ele veio ao mundo, ele está ao mundo, o xamã está no mundo nessa jornada para ajudar as pessoas a entenderem as suas dores, os seus medos, os seus sofrimentos, os seus traumas. Então essa jornada precede esse xamã mergulhar dentro dele num processo de morte, obviamente, e renascimento, onde cria uma nova fase, cria um novo roteiro, um novo momento. E quando nós falamos da jornada do herói e um pouquinho de arquétipos, um pouco de uma visão arquetípica, inclusive de Jung, nós temos na jornada do herói de Joseph Campbell, por exemplo, os 12 arquétipos da jornada do herói, onde Gurdjieff, que foi o cara que trouxe o Eneagrama para o Ocidente, ele traz a jornada do herói e Joseph Campbell une tudo isso, e nós, numa linguagem mais moderna no Eneagrama, com Urânio Paz, Nicolai Cursino, comigo, a gente junta tudo isso. E aí quando eu vejo a mandala do Eneagrama começando a jornada ali no ponto 9, a queda de alma no ponto 9, onde o arquétipo ganha corpo e começa a energia, a força do guerreiro, eu começo a perceber o chamado para a aventura, a recusa disso, aí lá embaixo até chegar na luta, os testes, as provações, a expansão da consciência, entrando as medicinas e cruzando tanto a jornada do herói com a jornada do xamã, a morte, o renascimento, a luta com aquele dragão interno, e aí nesse retorno para casa, acreditando que está tudo lindo, aí vem a maior provação de todas, e aí realmente há uma morte final e esse renascimento voltando com um elixir. É muito lindo entender tudo isso, porque tanto a jornada do xamã como a jornada do herói e o Eneagrama, a gente consegue juntar tudo isso numa coisa só, porque quando eu olho o Eneagrama sem olhar personalidades, eu consigo perceber que a mandala por si só é uma jornada. E aí cada ponto da personalidade, cada ponto energético que nós entramos dentro da mandala é uma fase da nossa vida e uma fase de jornada de crescimento. Bom, para mim a jornada de um xamã é o compartilhar. Como eu disse há pouco, um xamã ele precisa estar conectado com o divino,
estar conectado com o mundo invisível, percorrer todas essas dimensões. Um xamã, ele precisa compartilhar a sabedoria dele, ele precisa observar os seus talentos, os seus dons e colocar isso a serviço do divino. Já a jornada do herói, complementando o que o Meda falou, é um percurso, tanto a jornada do xamã quanto a jornada do herói. É um percurso de vida, nascimento, morte e renascimento. Nós passamos por um processo e sempre eu vou dizer que precisamos estar conectados sempre com a espiritualidade, com a ciência, com o conhecimento, procurar cada vez mais aprender coisas novas para poder passar coisas novas para todas as pessoas. E aí, queridos, o Eneagrama surge como uma grande ferramenta, uma grande possibilidade, na verdade uma grande oportunidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Existem vários autores que trabalham com o Eneagrama, vários pesquisadores que trabalham com o Eneagrama, e a maioria dos autores nós acreditamos que o Eneagrama veio do Egito Antigo. Gurdjieff foi o cara que trouxe. Gurdjieff era o cara que se reunia com outros homens. Ele tem um livro chamado Encontro com Homens Notáveis, e ele pesquisou os padres do deserto, ele pesquisou tanta coisa antiga da sabedoria, aquele momento ainda onde ciência e espiritualidade estavam conectadas, um pouco antes dessa quebra entre algo cartesiano e algo transcendente, algo metafísico, algo espiritual. Gurdjieff então descobre esse símbolo sagrado que nós chamamos. Nós temos o Eneagrama como uma grande geometria sagrada, porque existe uma inteligência sagrada dentro desse símbolo. O símbolo é representado em 3 partes, como o próprio Gurdjieff chamava de a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. São 3 leis universais, onde Gurdjieff e depois outras pessoas, como Cláudio Naranjo, Oscar Ichaço, começam a entender que dentro dessas jornadas, dessas 3 leis, essas 3 leis que se explicava o universo, também poderia explicar a jornada humana da psique. Então a lei do 1, que é o círculo do Eneagrama, o círculo representa a totalidade, o círculo representa Deus, o círculo representa o todo. Esse círculo é dividido por esse triângulo que está dentro do círculo, com 3 lados iguais, o triângulo equilátero, que nada mais é do que o todo, a totalidade dividida em 3 partes. Então nós temos um triângulo com 3 lados iguais, que perfaz a lei do 3. A lei do 3 é a lei da criação. Uma energia de ação, uma energia de reação e uma energia de intermediação, ou seja, o todo dividido em 3 partes. Quando eu olho as religiões, nós podemos perceber que não são coincidências, e sim sincronicidade, onde várias religiões eu tenho essas 3 energias, Pai, Filho e Espírito Santo, Buda, Dharma e Sangha, e assim essas 3 energias vai dando esse processo de criação. Agora, nada é estático no mundo, no universo, e na mandala do Eneagrama também não. Então existe então a terceira lei, que é a lei do 7, que é esse outro símbolo que tem no Eneagrama, além do círculo e do triângulo, que é a êxade ou exade. Essa lei do 7 traz para a gente a lei dos processos, mostrando que no mundo aqui, o que tem aqui embaixo, o que tem lá em cima, é um processo com começo, meio e fim cíclico. Então existe uma sequência lógica, onde eu posso começar pelo número 7 do Eneagrama, vai para o número 1, 4, 2, 8, 5, 7 e volta, e esse ciclo mostra os processos de evolução. E a cada vez que faz um giro dentro da mandala do Eneagrama, desses processos, nós subimos um nível de consciência, um nível de evolução. Lei do 7, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 chakras, 7 dias da semana. A lei do 7 tem uma sabedoria sagrada muito grande por trás de tudo isso. A partir do momento, então, que nós temos um círculo, o triângulo e a êxade, aonde encontra os pontos ao redor desse círculo, 9 pontos, Eneagrama, então 9 pontos, existe uma característica energética. Cada ponto do Eneagrama, uma característica energética. Então, no momento da nossa, pelo menos para nós que estudamos Eneagrama, nós temos uma teoria, um conceito, que no momento da nossa encarnação, no momento da queda de alma, onde nós escolhemos a nossa missão, nós escolhemos qual ponto do Eneagrama nós vamos vir como uma jornada de alma
naquele momento, naquela fase da nossa vida. E quando a gente desce nesse ponto, a gente vai receber arquétipos não só físicos, emocionais, mentais daquele ponto, e vamos viver uma vida entendendo como funciona aquele padrão do ego, como funciona aqueles mecanismos de defesa, aquelas crenças e os sofrimentos e as paixões do coração. Então, cada tipo do Eneagrama nós chamamos de tipo ou eneatipos. Cada tipo do Eneagrama possui uma característica. No alto da mandala, nós temos o ponto 8, 9 e 1, que são os pontos instintivos do Eneagrama. São as pessoas mais corporais, são as pessoas mais viscerais. São os pontos do Eneagrama onde eu tenho uma energia mais de embate, de corpo. A energia do ponto 8, que nós podemos chamar de o poderoso do Eneagrama, aquela pessoa que tem energia para fora, aquela energia de embate, de luta, de controle, de fazer acontecer. No ponto 9 do Eneagrama, nós temos uma energia de corpo, mas uma energia mais densa, uma energia mais cravada no chão, o que nós chamamos de mediador do Eneagrama. Aquela pessoa que tem uma energia que oscila tanto para fora como para dentro e ela se conecta a essa totalidade no ponto 9. No ponto 1, nós temos o que nós chamamos de perfeccionista do Eneagrama, essa energia que vem para dentro. E aquelas pessoas que travam, são inflexíveis, são mais rígidas, acessam uma raiva e uma ira com uma força muito grande. Quando a gente começa a cair para a lateral do Eneagrama, nós temos o ponto 2, 3 e 4. O ponto 2, 3 e 4 já muda a energia. Aqui em cima, no ponto 8, 9 e 1, já ligando um pouquinho com o xamanismo, nós temos a energia terra. Quando nós estamos na energia do 2, 3 e 4, nós temos a energia água, domínio das emoções. Domínio das emoções, onde o ponto 2 do Eneagrama, que é chamado de o ajudante, o apoiador, aquela pessoa que usa o centro da energia do cardíaco, do coração, para ajudar as outras pessoas. Então ele tira esse coração e coloca para fora. Ele doa o coração, ele entrega amor, ele entrega o que ele pode ali. O ponto 3 do Eneagrama, também ligado ao coração, ele coloca o coração para fora e para dentro e ele oscila nessa energia dentro e fora, procurando validação externa, procurando uma visualização egóica de receber valor. Já o ponto 4, a energia volta a ficar para dentro. Então ele pega essa energia do coração, guarda para dentro, entra na introspecção e na introspecção ele vai começar a entender quem ele é. Perceba, queridos, que no ponto 9 que eu comentei agora há pouco, a energia oscila. No ponto 3, a energia oscila. No ponto 6, que eu vou falar daqui a pouco, a energia também oscila. Por isso que dá o equilíbrio dessa mandala. E aí nas laterais essa energia ou vai para fora ou para dentro. Então no ponto 8 essa energia está para fora. No ponto 1 está para dentro. No ponto 2 está para fora. No ponto 4 está para dentro. Lá em cima, então, energia terra. Aqui na lateral, nos emocionais, energia água. E aqui, finalizando a mandala, os pontos 5, 6 e 7, energia ar. Os aéreos do Eneagrama, os mentais. Enquanto lá em cima eu tenho os físicos, os corporais, na lateral os emocionais, aqui no ponto 5, 6 e 7, os cabeções do Eneagrama, os aéreos. Então o ponto 5, aquela pessoa que joga introspecção, mas na mente, não no coração, como um 4. E aí ele vai ser aquela pessoa mais analítica, o ponto 5 é aquela pessoa mais fechada, tanto é que nós chamamos de o analítico do Eneagrama. Aquela pessoa mais fechada, mais quieta, que acumula o conhecimento e que vai se manifestar no mundo a partir do conhecimento que ela tem, a partir da sabedoria que ela tem. O ponto 6, que nós chamamos de precavido, vai oscilar essa energia, mas essa energia oscila aqui. É importante a gente entender que lá em cima na mandala a energia está no corpo. Nos emocionais, a energia está aqui. Nos mentais, a energia está aqui. O ponto 6, ele vai ter que lidar com o medo, com a ansiedade, com a precaução, com a preocupação. Então, ele antecipa, está sempre à frente, está sempre no futuro, antecipando algumas coisas e trazendo de volta essa energia para ele, procurando trazer essa preocupação. E para terminar, o ponto 7 do Eneagrama, que é uma energia para fora, é mental, mas é uma energia para fora, uma energia de planejamento de altíssima velocidade, procurando lá na frente enxergar quais as coisas vão acontecer, como tudo isso deve acontecer, uma visão mais otimista, é chamado otimista do Eneagrama, tem toda essa pegada do planejamento, é aquela pessoa que busca esse planejamento muito grande, muito forte, e ele está lá sempre no futuro desse processo. Nós temos um único tipo, nós viemos ao mundo com um tipo do Eneagrama, o nosso tipo não muda. Com o tempo, um casamento, uma perda,
uma maturidade, ou seja, a cada jornada da nossa vida, nós vamos utilizando essas linhas todas da mandala do Enneagrama, que são as flechas, ou as laterais, que são as asas, ou no próprio tipo, subindo ou descendo níveis de consciência, como uma oportunidade de desenvolvimento. Eu diria, queridos, que no nível mais baixo de consciência, nós temos a personalidade, o ego, muito enraizado na pessoa. Quanto mais eu vou deixando esse ego, eu vou deixando padrões comportamentais desse tipo do Enneagrama e vou subindo para níveis superiores, buscando o acesso à essência. Aqui embaixo eu tenho um coração machucado, que no Enneagrama nós chamamos de vícios emocionais ou paixões emocionais. E cada tipo de Enneagrama tem o seu vício ou a sua paixão. Quando eu desconecto dessa paixão do homem encarnado, eu subo para o coração divino, para o coração sagrado. No Enneagrama nós chamamos de coração de Deus, que são as virtudes do Enneagrama. Cada ponto do Enneagrama tem as suas virtudes. Quando eu subo aqui para a mente, eu tenho conectado lá embaixo, no ego, na personalidade, as fixações, as ideias fixas, as crenças limitantes de cada tipo do Enneagrama. Quando eu desconecto desse cabeção conectado lá embaixo e subo para essa cabeça de Deus, que nós chamamos a consciência divina, essa consciência cósmica, eu subo para o que nós chamamos de ideias santas do Enneagrama, essas ideias superiores que nos conectam ao divino. Se eu não fizer um trabalho sobre isso, eu vou ficar preso nos mecanismos de defesa. E aí existem os 9 mecanismos de defesa dentro desse processo todo. E por fim, existe uma última variável aqui, que são as variáveis instintivas, que todos os tipos do Enneagrama têm. É o instinto de autopreservação, é o instinto social e o instinto sexual. O instinto de autopreservação é como um animal que quer cuidar apenas dele. Então é ele com ele mesmo. O instinto social é aquele animal que não consegue ficar ele sozinho e ele precisa interagir com um grupo. Então é aquele instinto que nós seres humanos temos, social, onde nós temos que se relacionar com as outras pessoas ao mesmo tempo. E o instinto sexual é aquele instinto animal de conexão um a um, one to one. Então, primeiro eu me conecto aqui com a Tati, depois eu me conecto com você, depois com o outro, há essa questão. Portanto, com base nesses 3 instintos, eu pego os 9 tipos do Enneagrama e multiplico por 3, porque aí eu vou ter o 7 social, 7 sexual, 7 autopreservação, perfazendo aí 27 subtipos nessa mandala sagrada do Enneagrama. O caminho quádruplo é um direcionamento. Ângeles traz 4 arquétipos do caminho quádruplo. Ela traz o arquétipo do guerreiro, ela traz o arquétipo do curador, ela traz o arquétipo do visionário e do mestre. Dando uma explicação rápida para que vocês entendam, nós temos um caminho a seguir. Então, imaginem que eu estou no norte, eu estou no meu elemento ar, na minha fluidez. Eu estou no arquétipo do guerreiro. Quando eu estou no arquétipo do guerreiro, eu me conecto com o meu poder. Eu me conecto com as minhas guerras, com as minhas batalhas, com tudo aquilo que eu preciso para vencer na vida, para adquirir mais conhecimentos, direcionamentos. Então é como se eu trouxesse esse arquétipo para dentro de mim e eu trouxesse a força, esse poder desse guerreiro. De uma vez que eu faço isso, de uma vez que eu me conecto com o tamanho poder desse meu guerreiro, eu desço para o sul, eu desço para a terra, eu me conecto com o elemento terra, eu enraizo os meus 2 pés no chão, eu me fortaleço, eu me empodero. Eu me conecto com o curador, com o arquétipo do curador, com o amor incondicional, com o amor igual de uma criança, livre de qualquer julgamento. E de uma vez que eu me conecto com esse poder, com essa sabedoria, com esse amor desse arquétipo do curador, eu começo a perceber na minha vida que eu posso me curar, que a cura está dentro de mim, que eu posso acessar esse poder. De uma vez que eu acesso esse poder, de uma vez que eu acesso essa cura interna, onde primeiro eu me curo, eu chego aonde eu quero, eu posso ajudar outra pessoa a se curar. Então veja que eu estou lá no norte,
no elemento ar. Observa que eu estou começando a descobrir as minhas batalhas. Eu observo e está tudo bem, eu posso lutar, eu desço para o sul, eu me curo, eu me potencializo. E de uma vez que eu faço isso, começa a abrir um campo de visão, aonde eu vou para o visionário, para o leste, eu vou para a transmutação, eu vou para o elemento fogo. De uma vez que eu estou no fogo, no poder da transmutação, no poder do arquétipo, do visionário, é como se eu criasse olhos e asas de águia. É como se eu sobrevoasse a minha própria existência, olhasse de cima tudo aquilo que eu posso fazer na minha vida. Então eu começo a ter força de vontade para cada vez ir mais além, ir mais profundo. De uma vez que eu faço isso nessa trilha, saio do leste e é como um salto quântico e vou para o oeste, eu vou para o caminho do mestre. Então eu vou para o silenciar, eu vou para a sabedoria. Então nesse momento do meu caminho quádruplo, das direções, quando eu me conecto com o arquétipo do mestre, eu me conecto num sentido aonde eu já não tenho mais julgamento. Eu observo cada palavra que eu digo para que eu possa entrar numa conexão profunda, numa introspecção. É como se nesse momento do caminho do mestre eu entrasse na conexão das minhas emoções, na conexão de acessar as minhas emoções, mas aprender a lidar com elas. Porque a Ângeles diz que nós temos diversas emoções, ela diz que nós temos que trilhar sempre. Então, não significa que eu começo do norte. Eu preciso observar dentro do xamanismo aonde é que eu estou. E depois tem uma trilha para que eu possa seguir. Mas a ideia é que você chegue no mestre aonde você entenda que você tem muitas emoções e que você pode trabalhar com elas. Isso dentro do autoconhecimento. Então, quando ela traz os 4 arquétipos, a gente entende que é uma conexão onde você pode adquirir forças nos arquétipos para poder conectar melhor com a tua essência, com o teu eu superior. O que acontece? Dentro do Eneagrama, nós temos então esses arquétipos que são necessários para o nosso momento de evolução. Tem momentos que eu preciso ter uma energia mais de força, mais de embate, uma energia do guerreiro. Tem momentos que eu preciso ter uma energia mais focada lá na frente, para enxergar algo lá na frente, uma energia, por exemplo, do visionário. Tem momentos que eu tenho que buscar essa cura interna e promover essa cura interna, por exemplo, no curador. Então nós vamos pegando os 4 arquétipos do caminho quádruplo e cruzando isso dentro da mandala do Eneagrama, que foi um trabalho recente que nós fizemos na nossa formação de psicologia transpessoal, onde eu juntei o Eneagrama, a Tati juntou o caminho quádruplo, que ela conhece muito bem, e a gente colocou tudo isso dentro da mandala e deu um efeito lindíssimo, porque nós unimos o caminho quádruplo, nós unimos a cruz andina do xamanismo andino, que eu sou iniciado, está tudo desenhado aqui comigo. Então a gente juntou a cruz quadrada andina para entender os 3 pontos da trilogia andina, juntamos os tambores, os animais de poder, e isso está trazendo esse conteúdo brilhante para vocês e pela primeira vez consolidado de uma forma bem integrada para você entender como que isso funciona. Esse trabalho foi muito incrível porque foi uma apresentação do nosso TCC na psicologia transpessoal, quando nós nos formamos. Eu posso dizer que o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento onde nós também trabalhamos com os animais, com os arquétipos, como o Meda já citou para vocês. A ideia desse trabalho foi unir o xamanismo de uma forma bem simples, mas muito conectada. Já que o Eneagrama me faz voltar à origem, é um caminho de volta para casa, eu sempre digo que o xamanismo, a base dele também é essa, é voltar para casa, voltar para a essência, conectar com todas as forças da natureza. Então, de uma vez que eu tenho o Eneagrama que potencializa, que me dá essa grande base
essas infinitas possibilidades do autoconhecimento, o xamanismo chega através dos tambores dentro do Eneagrama, como ele já citou também. Então, nesse nosso trabalho, a cada visita destes eneatipos que cada um foi passando, nós íamos levando os tambores, levando as pessoas para a floresta, conectando com as vivências xamânicas. E a cada passo que a pessoa dava para conectar com a energia dos elementos, do xamanismo, isso tudo era trazido com os tambores, com os toques dos tambores, com os diferentes toques. Então, se eu estava no eneatipo mais conectado com o coração, eu tinha o toque do coração. Já no eneatipo 3, eu trazia mais o toque da jornada. Então, esse trabalho ele foi acontecendo de uma forma muito simples, muito amorosa, aonde também as pessoas que estudam o Eneagrama, mas também não conhecem o xamanismo, puderam ser apresentadas para o xamanismo de uma forma muito amorosa. Você deve estar se perguntando, né, quem é a Ângeles? Ângeles é a autora, antropóloga, que estuda o caminho quádruplo, que estuda o xamanismo. Para mim, ela é uma base, é um livro de cabeceira, onde você pode percorrer todos esses arquétipos que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Quando nós olhamos as personalidades do Eneagrama, nós poderíamos ter apenas a personificação de um arquétipo, de um animal, para representar o corpo, a postura física de como os seres humanos se manifestam, que são alguns estudos antigos. Fazia-se muito isso no Eneagrama antigo. Recentemente, tem alguns trabalhos muito profundos de Eneagrama para a gente realmente trabalhar em uma pegada espiritual, em uma pegada energética, e aí sim nós começamos a saber que animais, nesse momento, estão abrindo portais e protegendo cada ponto da mandala sagrada do Eneagrama. Então, uma pequena experiência para vocês entenderem. Alguns meses atrás, junto com outros amigos, xamãs, com o meu amigo e mentor Nicolai Corsino, que trabalha com a gente juntou numa experiência muito legal em Jundiaí, com uma noite com ayahuasca. Nós entramos na energia da força, abrimos a mandala do Eneagrama, colocamos um totem de animais de poder no meio da mandala e começamos a trabalhar com os tambores. Sabíamos que o objetivo era sentir a energia dos animais e como isso ia fazer. Estou arrepiando aqui, ó, porque está vindo a energia um pouco aqui na mente, claro, isso faz parte do processo. E na hora que a gente começa a trabalhar com aqueles processos, começamos a mergulhar com os tambores, e aí começamos a mergulhar no mundo profundo, e aí vai abrindo os portais e os animais começam a se manifestar. Bom, o que acontece? Existe hoje, apoiando o trabalho da egrégora egípcia do Eneagrama, e isso é fantástico, uma junção desses processos que a gente consegue enxergar no astral quando a gente está nesses trabalhos, onde animais de poder do xamanismo estão apoiando estas pessoas que mergulham em cada ponto do Eneagrama para aprofundar nas suas sombras. Porque quando a gente mergulha no mundo profundo, para entender o nosso ego, as nossas sombras, os nossos medos, os nossos temores, o ser humano precisa estar preparado para trabalhar com isso, seja com uma medicina sagrada que nos apoia a mergulhar dentro desse processo, como a ayahuasca ou um achuma, São Pedro, que a gente utiliza no Peru, não importa. A medicina vai apoiar esse processo e essa pessoa tem que estar preparada, e quanto mais ela investir naquilo e quanto mais ela estiver aberta, vai facilitar o trabalho dela. O que nós descobrimos? Que existem animais de poder que estão posicionados em cada ponto, apoiando essas pessoas nesse processo de mergulho nas suas sombras. Então funciona assim. Antes dos animais se manifestarem, existem 3 animais que abrem os portais desse mundo profundo a partir da geometria sagrada do Eneagrama. Ponto 9, lá em cima,
Ponto 3 aqui no emocional e ponto 6, que é o triângulo da criação. O que veio pra gente nessa experiência? No ponto 9 veio a grande búfala branca, com a energia da força, com a energia da terra, preparando esse portal de instinto, trazendo essa energia de garra que a gente precisa no nosso corpo para os processos que nós temos que entrar em ação. Então ela abre esse portal lá em cima, desce para o ponto 3, onde eu começo a abrir o processo de cura do coração. E aí vem o beija-flor. Beija-flor é o animal que está no ponto 3, abrindo essa cura pelo amor. E aí a gente evolui para o ponto 6, onde eu estou aqui na mente e eu preciso de uma visão ampla. E aí no ponto 6 vem a grande águia dourada, direcionada diretamente para o sol numa visão ampla. Então, búfala branca, beija-flor e a águia dourada abre os portais. Uma vez que ela abre os portais, esses 3 animais abrem os portais para o trabalho, a gente mergulha internamente dentro da mandala num processo de transmutação. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que lá em cima nós temos a energia terra, no 891. Aqui na lateral nós temos 2, 3 e 4, energia água. Na outra lateral nós temos a energia ar, no 5, 6 e 7. E no meio da mandala nós temos a energia fogo, aonde nós mergulhamos nessa energia de transmutação e começamos a trabalhar. E aí os animais se manifestaram dentro dessa nossa experiência. No ponto 8, a grande leoa africana, uma energia feminina de mãe, mas ao mesmo tempo de força e de proteção. Ponto 8, essa energia de proteção. O ponto 9 vem, primeiro abriu o portal com a búfala, mas depois vem o animal que se manifesta a jornada. O ponto 9 vem o elefante indiano, essa energia de força também, essa energia de terra, que é onde pisa, treme tudo, e essa coragem de enfrentar no peito todos os desafios. No ponto 1, e foi muito incrível quando nós descobrimos que no ponto 1 tinha as abelhas, a energia das abelhas organizada, a organização do ponto 1, a hierarquia, processos organizados, como provavelmente é uma colmeia dentro desse processo. No ponto 2, o cachorro, especificamente uma cachorra, uma cadela, também uma energia de mãe, aquela fidelidade, aquele amor, a amorosidade do cão que se conecta com nós, com os seres humanos, isso é lindo. No ponto 3, que perfaz uma energia de ação, porém conectada no coração, a puma, ou seja, a energia do felino, a energia da puma com uma ação voraz de conquistar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. No ponto 4, onde entra as profundezas do Eneagrama, a serpente que mergulha no submundo e traz as informações de expansão da consciência, o que torna esse processo muito lindo. No ponto 5, a coruja, trazendo essa visão, esse arquétipo de conhecimento, de sabedoria, a leveza, o animal que chega, pousa, sai, você não ouve o som do bater das asas, a sutileza do ponto 5 e uma visão 180 graus se conectando a tudo isso. Terminando, no ponto 6, a grande ursa, no processo de introspecção, de preparação para o que vai vir pela frente, no processo de hibernação com o planejamento do que vai acontecer lá na frente. Então aquela energia daquela ursa maior no ponto 6 protegendo os mergulhos dentro do ponto 6. E para terminar, no ponto 7, o cavalo. Um cavalo lindo de força, um cavalo branco, um cavalo que tem uma energia de liberdade, essa liberdade que transcende e faz com que a gente possa buscar tudo isso. Esses são os animais que hoje, pode ser que no futuro eles possam mudar, hoje os animais que nós estamos enxergando em cada ponto da mandala, que está apoiando o trabalho, são esses. Caso você queira mergulhar e estudar um pouquinho mais sobre o Eneagrama, quiser mergulhar nisso, fazer o seu teste do Eneagrama, meueneagrama.com. Você faz o teste do Eneagrama, www.meueneagrama.com, faz o seu teste, mergulha. E aqui eu lancei esse ano, aqui 2019, o livro Eneagrama das Personalidades, é uma série de mais 2 livros que vem na frente, então será um combo de 3 livros. E aqui você tem todo o conteúdo necessário para você entender a personalidade, as fixações, as paixões, os padrões dos eneatipos, um pouquinho dessa abordagem tão rica, tão profunda que a gente está trazendo aqui nesse bate-papo. Os tambores nasceram há muitos anos atrás, também numa vivência de ayahuasca, onde eu recebi a minha missão de vida.
Então, por isso que dentro dos meus trabalhos eu falo muito sobre propósito e missão. Há muito tempo eu vinha me perguntando, mas qual a minha missão de vida nesse planeta? O que eu vim para fazer? Qual ajuda que eu vou dar para esse planeta? Então, através de uma vivência dessa, eu recebi os tambores. Então, eu nunca estudei os tambores, eles simplesmente chegaram para mim nesse momento. E eu simplesmente acordei sabendo fazer os tambores. E começou uma trajetória linda de feitio e de entender que os tambores não são vendas, mas cada um tem que fazer o seu tambor com a sua energia, com a tua espiritualidade. E trazendo essa força dos tambores, trazendo essa conexão do meu trabalho com o caminho quádruplo, através de um compilado de pesquisas, eu consegui colocar os tambores no quadrante, nos arquétipos do xamanismo, né, no caminho quádruplo de Ângeles. Então, para que vocês entendam, lá no norte eu tenho o elemento ar e eu tenho o meu guerreiro. Então, para eu acessar a minha batalha interna, para eu acessar essas dimensões, para eu acessar a minha ancestralidade, eu tenho o tambor Cherokee, que me dá esse poder ancestral dos novos caminhos, dos novos mundos, de percorrer esse mundo invisível. Quando eu desço para o sul, quando eu estou lá no meu curador, né, no arquétipo do curador, eu tenho o meu Lakota. O tambor Lakota é aquele que me empodera, é aquele que me enraiza. O som dele, a vibração dele me enraiza, me faz ficar presente. Mas também ele está conectado muito com a amorosidade, com a criança. A partir disso, lá no leste, eu tenho o Pueblo. O tambor Pueblo está conectado com o visionário. Então lembra que eu falei que o visionário é aquele que sobrevoa com asas e olhos de águia. Então o poder Pueblo me dá o poder de ação, me dá o poder do masculino sagrado, aonde eu vim para fazer, eu sou líder, eu vou para cima, eu simplesmente faço acontecer. E eu tenho um poder muito forte na conexão com o Pueblo. E de uma vez que eu vou para o oeste, eu tenho o oceânico, o tambor oceânico. Ele não está conectado com o xamanismo, não é um tambor xamânico, mas é um tambor que emite o som, que nos proporciona o som das águas. Então ele trabalha as emoções. Dentro desse percurso dos tambores, desse percurso dos arquétipos do caminho quádruplo, nós também temos os animais. Então, a ideia é fazer com que esses animais, pegando um pouquinho o gancho que eu trabalho muito com o espírito do animal no tambor, né, que cada tambor tem um guardião que através de uma vivência as pessoas conhecem esse guardião, esse animal de poder, e pegando o gancho também que o animal de poder é aquele que nos guarda, que nos dá a força também como arquétipo. Através dessa energia, cada um possui o seu tambor. Então eu, Tatiana, tenho um tambor Cherokee. É aquele tambor de alma, aquele tambor que me conecta com o tamboreiro, como eu sendo uma tamboreira. Então, o meu animal do meu tambor, ele é um cavalo do Cherokee. Cada um tem um animal. A força, o poder, a energia desse animal traz mais poder, potencializa ainda o tambor. E dentro do Eneagrama, nós utilizamos, como o Meda já falou, todos os animais dos 9 eneatipos, mas nós também correlacionamos o animal de cada tamboreiro. Então, quando nós utilizamos os tambores dentro das vivências da mandala sagrada, além de nós já estarmos com os 9 tipos, né, os 9 animais, nós também temos o animal daquele tambor que potencializa ainda mais esse trabalho tão lindo e tão rico. Ótimo. Eu acredito, queridos, que o xamanismo e o Eneagrama, quando estão unidos, tem uma grande oportunidade de nos conectar ao nosso propósito, nos conectar àquilo que nós viemos fazer.
Eu acredito infalivelmente que nós temos uma missão. Essa missão é uma escolha nossa, eu tenho essa crença. Ou seja, nós escolhemos a nossa missão, nós escolhemos papai e mamãe que nós vamos encarnar para poder cumprir aquela missão. Quando há esse processo de escolha dessa missão, nós escolhemos exatamente pai e mãe que nós vamos descer, e esse pai e mãe vai nos bugar, entre aspas, com os vícios e os problemas do nosso eneatipo. Então a gente escolhe a missão, o eneatipo, pai e mãe, aquele contexto de ambiente, aquele contexto de comportamento para perfazer esses desafios do ego. Agora, é muito fácil ficar preso no ego, é muito fácil viver uma vida dentro da normose e não perceber os processos além da pessoa, os processos transpessoais. Então, quando eu mergulho dentro do Eneagrama e tenho a oportunidade de entender quem eu sou a partir do ego, mas que, na verdade, eu não sou esse ego, na verdade, eu sou a essência, e há um esquecimento dessa essência no momento da encarnação, nós nos desconectamos muito desse sagrado que existe dentro de nós. E esse é o trabalho para se fazer com o Eneagrama. Agora, quando a gente junta o xamanismo no Eneagrama, eu trago o trabalho de corpo, eu trago o trabalho energético, eu trago o trabalho do espírito do tambor, dos espíritos dos animais, do caminho quádruplo. E aí esse trabalho de corpo nos conecta diretamente à Terra, para a gente sentir, sim, estamos aterrados aqui, mas eu estou transcendendo aqui. 7 chakras conectados, então eu tenho a oportunidade, através do xamanismo, de facilitar o trabalho de desenvolvimento do Eneagrama. Eu tenho a oportunidade, dentro do xamanismo, de fazer com que as pessoas não fiquem no Eneagrama apenas estudando perfil de personalidade. É muito raso achar que o Eneagrama são só 9 perfis de personalidade. Não, existem experiências espirituais para cada um de nós. E aí, quando mergulhamos no astral, no mundo profundo, no inconsciente, no supraconsciente, valendo dessa energia toda e sabedoria, não só dos animais, mas do tambor, que é o nosso trabalho, a nossa pegada em conjunto, nós temos aí uma bela oportunidade e ferramenta de relembrar quem nós somos e qual a nossa missão sagrada encarnados nesse plano. Acreditando que o Eneagrama, falando por mim, pelo meu estudo do Eneagrama que eu faço com o Meda, na escola Marco Meda, Eneagrama para mim foi uma descoberta, foi um encontro também com a minha essência. O Eneagrama, para mim, ele trouxe muita clareza, ele trouxe um novo olhar, como eu sou, como eu estou agindo, como eu posso agir, como eu posso melhorar. Então, através dessa linda ferramenta da mandala sagrada, das vivências dentro dessa mandala, eu comecei a perceber o que eu fazia. E isso foi muito rico, porque alinhou muito bem com o xamanismo, de uma forma que eu estava voltando para casa. O Eneagrama para mim sempre vai ser voltar à origem. E o xamanismo também para mim é voltar à origem, é chegar bem próximo da essência. Então, de uma vez que você une o Eneagrama com o xamanismo, você potencializa. Eu acredito muito dentro dessas ferramentas de autoconhecimento que a principal coisa, a principal função é você observar, entender, ter a percepção dos seus dons, dos seus talentos. De nada serve se você não se colocar a serviço. Então, de uma vez que eu estudo Eneagrama, de uma vez que eu conecto o Eneagrama com o xamanismo e descubro e entendo qual é a minha missão, qual é o meu talento, o meu dom, é o meu dom, o meu talento que eu vou usar para ajudar as pessoas, porque eu vou estar fazendo isso com o meu coração vibrando de alegria. Eu deixo como mensagem final para vocês a oportunidade de verdade, olharem para dentro dos seus corações, mergulharem em seus processos de cura, sem medo, sem vaidade, sem ego, sem avareza, sem acessar coisas que vão nos desconectar dessa verdadeira possibilidade, dessa verdadeira essência. A minha mensagem é: fechem seus olhos, mergulhem dentro de vocês, procurem entender de verdade quem nós somos, procurem se lembrar qual é a missão que nós viemos aqui.
E quando nós falamos no xamanismo sobre honrar todas as relações, entenda a importância que o Enneagrama pode nos dar, mostrando que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa está na sua jornada. O Enneagrama não pode ser considerado uma ferramenta como rótulo de personalidade, e sim para eu honrar as pessoas que são diferentes do meu jeito, e essa diferença toda que unificada vai nos colocar na união, vai nos colocar no todo. Profunda gratidão por ter conhecido a Tati e trabalhar em parceria com ela. Profunda gratidão ao Samuel pelo convite e parabéns a todos vocês que estão conectados nesse congresso com conteúdo tão relevante e que nós possamos fazer do xamanismo e agora do Enneagrama uma das ferramentas para nos conectarmos à divindade que existe dentro de nós. É que o autoconhecimento é maravilhoso e que cada um tem a possibilidade do encontro com o seu eu superior, o encontro com a sua essência. E a gente faz muito bem isso através do Enneagrama, através do xamanismo. E quando a gente une essas duas forças, fica perfeito. Agradeço ao Almeida por estar aqui, ao Samuel pela oportunidade e queria deixar para vocês o meu livro, Tambor Xamânico, novinho, em 2019. E queria falar que esse livro fala sobre todos os assuntos dos tamboreiros, fala sobre o tambor xamânico, trata o tambor como medicina, uma medicina fantástica, incrível, que só nos possibilita a cura. E dentro da possibilidade desse livro, quando eu recebi todo esse trabalho, quando eu canalizei, esse livro ele também contém 84 cartas. Ele é um oráculo, sendo que 42 cartas são associativas e 42 cartas são pintadas na força do ayahuasca. Então são cartas mediúnicas que falam por si só. Do mais, agradeço a cada um de vocês que está aqui nos assistindo. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyasi por todas as nossas relações.